E aí, turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. E hoje a gente vai fazer uma pequena revisão de... na verdade, não é uma revisão de processo estocástico. Na verdade, a gente vai relembrar um conceito muito importante de processo estocástico, que é o conceito de estacionalidade, certo? Por que esse conceito é importante para a nossa disciplina, para o conteúdo de séries temporais? Porque a maioria dos modelos que vocês vão ver, na verdade, todos os modelos que a gente vai ver aqui no nosso curso, são modelos para séries temporais estacionárias, certo? Então, basicamente, a gente não vai saber trabalhar com uma série temporal que não é estacionária. A gente só vai saber trabalhar com uma série temporal estacionária, certo? Então, a gente precisa relembrar de alguns conceitos, né? O que é um processo estocástico estacionário, tudo bem? Mas antes disso, na aula passada a gente viu, né, algumas características numéricas de um processo estocástico. A gente viu que a função média, né, a função média nada mais é do que o valor esperado da nossa série temporal. Função média, que pode ser constante ou ela pode ser função do tempo. A função de autocovariância, que nada mais é do que a covariância da variável aleatória medida em dois períodos diferentes, né? Função de autocorrelação e a variância de um processo estocástico ou de uma série temporal, certo? Está aqui, ó, a versão corrigida, certo, da correlação. Na aula passada, nos slides, estava faltando a raiz quadrada, tudo bem? Então, correlação, a função de autocorrelação entre um processo estocástico no tempo t e esse mesmo processo no tempo s vai ser igual ao quê? A covariância, né? A autocovariância no tempo t e no tempo s dividido pela variância desse processo estocástico no tempo t vezes a variância desse processo estocástico no tempo s, né? Na verdade, a raiz quadrada do produto dessas variâncias, tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo, certo? Como exemplo, a gente vai pegar um processo estocástico que é chamado de média móvel, tudo bem? Então, o que é uma média móvel? Nesse caso aqui vai ser a nossa série YT vai ser igual a AT menos 0,5 AT menos 1, onde esse AT é uma variável aleatória, é uma sequência de variável aleatória, e essas variáveis aleatórias, essa sequência, é independente e identicamente distribuída, ID, certo? Vocês devem lembrar essa anotação aqui, lá de inferência estatística e de regressão, ok? E elas são independentes e identicamente distribuídas com média igual a zero e variância sigma 2, tudo bem? Então aqui nós vamos tirar essas características, essas propriedades numéricas desse processo estocástico, dessa série temporal, tudo bem? Então, função média, o valor esperado da nossa série temporal, y, vai ser igual, o valor esperado de y é o valor esperado de AT menos 0,5 AT menos 1. Então, o valor esperado de uma soma é a soma dos valores esperados. Então, aqui ficaria o valor esperado de AT menos o valor esperado de 0,5 AT menos 1. 0,5 é uma constante, sai fora do valor esperado, então vai ficar o valor esperado de AT menos 0,5, valor esperado de AT menos 1. Agora, o AT é independente identicamente distribuída com média zero e variância sigma 2. Significa que o AT ele vai ter média zero para qualquer valor no tempo. Então, o valor esperado de AT vai ser igual a zero e o valor esperado de AT menos 1 também é igual a zero. Deste modo, o valor esperado, ou a função média da nossa série temporal y de t vai ser igual a zero, tudo bem? Variância. Variância de yt vai ser igual a variância de at menos 0,5 at menos 1, tudo bem? Variância da soma é a soma das variâncias. Nesse caso vai ser, mas a gente viu na aula passada que
a variância da soma de duas variáveis aleatórias é a variância da primeira variável aleatória mais a variância da segunda variável aleatória mais 2 vezes a covariância entre essas variáveis aleatórias, ok? Mas como aqui a gente está supondo que o AT é uma sequência que é independente, ou seja, o AT é independente do AT menos 1. Se o AT é independente do AT menos 1, isso significa que a correlação ou a covariância entre AT e AT menos 1 é igual a zero, tudo bem? Independência implica em correlação ou covariância igual a zero. Agora, lembrando que correlação igual a zero ou covariância igual a zero não implica necessariamente em independência de duas variáveis aleatórias, tudo bem? Então, nesse caso aqui, como são independentes e identicamente distribuídas, a variância da soma é a soma das variâncias, tudo bem, pessoal? Então, vai ficar a variância de AT mais a variância de menos 0,5 AT menos 1, tudo bem? Essa constante menos 0,5, ela sai da variância elevada ao quadrado, ok? Então, ficaria a variância de AT mais, tudo bem, pessoal? Aqui há um pequeno erro, aqui não é menos, aqui é mais 0,5 ao quadrado, a variância de AT menos 1, ok? Como AT é independente e identicamente distribuído, então a variância de AT é igual a sigma 2 e a variância de AT menos 1 também é igual a sigma 2. Então vai ficar a variância da nossa série YT vai ser igual a sigma 2 mais, tudo bem, mais 1/4 de sigma 2. E o resultado final vai ser igual a 5/4 de sigma 2, tudo bem? A variância da nossa série, do nosso processo estocástico Y, vai ser igual a 5/4 vezes sigma 2, ok? Covariância, certo? Para a gente calcular a covariância da nossa série no tempo t e a nossa série no tempo s, ok? A gente vai fazer um pequeno artifício aqui, que em vez de eu calcular de t e s, eu vou calcular a função de autocovariância entre t e t menos 1. Ou seja, eu estou pegando esse s aqui, esse período s, e estou dizendo esse período s é igual a t menos 1, tudo bem? Então, a covariância entre t e t menos 1 vai ser o quê? A covariância de yt, ok? Quem é o yt? O yt é at menos 0,5 at menos 1 e y de t menos 1, quem vai ser o y de t menos 1? Vai ser o a de t menos 1 menos 0,5 a de t menos 2, tudo bem? Então, aqui o que a gente tem que fazer? A gente tem que utilizar as propriedades da covariância que a gente viu na aula passada, ok? Então, vai ficar o quê, ó? Essa covariância aqui, ó, eu vou distribuir esse a aqui, ó, e depois eu vou distribuir esse menos 0,5 nesses dois casos aqui. Então, vai ficar assim, ó, covariância de AT e AT menos 1, mais a covariância de AT e menos 0,5 AT menos 2, mais a covariância de menos 0,5 AT menos 1 e AT menos 1, mais a covariância de menos 0,5 AT menos 1 e 0,5 AT menos 2. Está aqui a covariância, tudo bem, pessoal? Agora, vamos fazer o seguinte. Lembre que a sequência AT é uma sequência independente identicamente distribuída, ou seja, AT é independente de AT menos 1, que é independente de AT menos 2, que é independente de AT menos 3, e assim sucessivamente, tudo bem? Então, a covariância entre AT e AT menos 1, se AT é independente de AT menos 1, então a covariância entre AT e AT menos 1 vai ser igual a zero, ok? Então, esse termo aqui, ó, ele zera. A covariância entre AT e AT menos 2 também será zero, porque AT e AT menos 2 são independentes. Então, esse termo aqui, ele vai zerar.
covariância entre AT-1 e AT-1 não é zero. Por quê? Porque lembra lá, a covariância nada mais é, aliás, a variância nada mais é do que uma covariância, certo? A variância é uma covariância de uma variável aleatória com ela mesma. Ou seja, a covariância de AT-1 e AT-1, na verdade, é a variância de AT-1, tudo bem? Então, esse termo aqui ele não vai zerar, a gente vai calcular. E a covariância entre AT-1 e AT-2 vai ser igual a zero, porque o AT-1 é independente de AT-2, certo? Então, dessa expressão toda aqui vai ficar apenas esse termo aqui, covariância de menos 0,5 AT-1 e AT-1, tudo bem? Esse 0,5 aqui é uma constante, ele sai multiplicando, vai ficar menos 0,5, a covariância de AT-1, AT-1. E a covariância de AT-1 e AT-1 é a variância de AT-1, tudo bem? E a gente viu que a variância de AT-1 é igual a sigma 2. Então, a função de autocovariância, okay, dessa série, no período T e no período T-1, vai ser igual a menos 0,5 de sigma 2. Agora a pergunta é, se o T, aliás, se o S, né, o S aqui nesse caso, a gente disse que era igual a T-1. Agora, se o período S for diferente de T-1, o que é que iria acontecer, certo? Se o S fosse menor do que T-1, o que aconteceria aqui? Aconteceria que ia ter aqui, ó, um T-2 e aqui um T-3, um T-3 e aqui um T-4, um T-4, um T-5 e assim sucessivamente, ok? Então, esses termos aqui, ó, na hora que eu distribuísse, na hora que eu aplicasse as propriedades da covariância, todos esses termos aqui iriam desaparecer, ok? Porque esse cara aqui só não desapareceu porque o AT-1 e o AT-1 aqui se repetem nos dois tempos, ok? Agora, se não houver termos repetidos, vai sempre zerar, porque a sequência AT são independentes. Então, para qualquer valor no tempo que seja menor do que T-1, essa covariância aqui, essa função de autocovariância, ela vai zerar. E a mesma coisa vai servir para qualquer período que seja maior do que T, ok? Então, a covariância entre a nossa série no período T e a nossa série no período S vai ser igual a zero para qualquer período S que seja diferente de T menos 1, ok? Então, vamos lá para a definição de um processo estocástico ou de uma série temporal estacionária. Então, uma série temporal ela é estacionária se essa série ela se desenvolve ao longo do tempo em torno de uma constante e com uma variabilidade fixa. A gente bota aqui variabilidade fixa, mas a variabilidade ela tem que ser mais ou menos fixa, tudo bem? Então, aqui a gente tem um exemplo, certo, de uma série temporal. Aqui no meio, ó, a gente tem a média dessa série temporal, tudo bem, aqui em vermelho, e a gente vê claramente que a série ela está oscilando, tudo bem? Ela oscila em torno de uma média, né? A média constante, ok? No caso aqui, essa série temporal tem uma média constante. Ela está oscilando em torno de uma média, ou seja, ela está se desenvolvendo ao longo do tempo em torno de uma constante. E a gente vê, ó, que a variabilidade dela não passa dessas duas linhas azuis. Quer dizer, há picos, certo? Onde elas passam aqui, mas ela não sai de uma maneira muito forte desses dois limites. Por exemplo, ela sempre fica aqui, de vez em quando ela está uns picos fora desses dois limites aí, dessas linhas que eu delimitei, tudo bem? Então, o que acontece? Se essa série temporal aqui fizesse algo assim, ó, ela viesse aqui em torno da média e, de repente, essa série viesse, subisse, passasse, ficasse um pouquinho aqui em cima, depois descesse, aí ela vem e desce mais um pouquinho, fica aqui um pouquinho embaixo, aí volta e fica aqui em torno. Uma série desse tipo não é uma série estacionária. Por quê? Porque, primeiro, ela não estava em torno da média, ela subiu, ficou aqui em cima, desceu, ficou aqui embaixo.
E ela não tem uma variabilidade constante. Por quê? Porque ela subiu demais aqui, depois ela desceu demais, depois ela ficou aqui no meio, então ela não tem uma variabilidade constante, certo? Então, uma série temporal que vai ser estacionária, ela tem mais ou menos, tudo bem? Mais ou menos essa cara aqui. Ela tem mais ou menos essa cara aqui. A gente vai ver nitidamente que ela está se desenvolvendo em torno de uma constante e essa variabilidade dela aqui, ela vai oscilar muito pouco, tudo bem? Essa variabilidade, ela oscila muito pouco. Bem, pessoal? Então, a ideia é que as propriedades estatísticas não se alterem ao longo do tempo, ou seja, tem lá a nossa função média e a variância, a gente quer que a nossa série temporal tenha uma função média constante e a gente quer também que ela tenha uma variância constante, tudo bem? Definição formal. Um processo estocástico YT é estacionário de segunda ordem ou fracamente estacionário se a função média é constante, o valor esperado de YT é igual a μ, a variância constante, a variância de YT é igual a σ2 e a função de autocovariância ela é uma função da diferença dos períodos. Tudo bem, pessoal? Existe uma outra definição de estacionariedade, que é a definição de estacionariedade estrita, que ela é muito forte, certo? Ela é uma suposição muito forte e a gente não precisa, certo? A gente só precisa que a série temporal obedeça a esses três critérios aqui, ok? Então, uma definição mais forte do que essa, uma definição em que seja mais difícil de você encontrar uma série que atenda essa suposição, ela não é necessária, tudo bem? Então, vamos ver um exemplo clássico, certo? De uma série temporal que é estacionária, que é a série ou um processo chamado de ruído branco, ok? Então, uma sequência de variáveis aleatórias independentes identicamente distribuídas AT com média zero e variância σ2 é um ruído branco. Ou seja, nesse exemplo que a gente viu aqui, ó, da média móvel, o AT é independente identicamente distribuído com σ2. Então, o AT aqui, na verdade, ele é um ruído branco com média zero e σ2, certo? Então, o ruído branco ele vai ser muito utilizado nos nossos modelos, tudo bem? Se você reparar bem, lá no modelo de séries temporais, o termo de erro, ele também é um ruído branco, certo? O erro é independente, identicamente distribuído, com média zero e variância σ2. Então, lá também será um ruído branco, ok? Então, a gente sempre vai utilizar o ruído branco para estruturar os nossos modelos de séries temporais, tudo bem? Um outro exemplo de série estacionária que a gente acabou de ver, a nossa média móvel, y de t igual a t menos 0,5 AT menos 1, onde o AT é independentemente distribuído com média zero e variância σ2, né? O AT, na verdade, como a gente acabou de ver, é um ruído branco com média zero e variância σ2. E a gente viu que o valor esperado da média móvel, dessa média móvel, é zero, ou seja, uma média constante. A variância é 5/4 de σ2, ou seja, a variância também é constante. E que a função de autocovariância é igual a menos 0,5 vezes σ2. E a gente pode dizer, né, essa função aqui, essa função de autocovariância, ela é constante. E a gente pode dizer que uma função constante ela é função da diferença dos períodos de t e de s, tudo bem? É como se a gente pegasse um f de x igual a 2. É uma função de x, mas é uma função constante, tudo bem? Então, eu posso dizer que essa constante aqui, ela é função de t menos s, ok? Então, esse processo de média móvel é um processo estacionário, tudo bem? Então, os principais modelos para séries temporais são modelos
para processos estacionários, ok? Então, a gente só vai saber trabalhar com séries que sejam estacionárias. Então, toda série que a gente pegar para analisar, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se ela está seguindo esse padrão, certo? Se ela é uma série estacionária, se ela tem média igual a zero, se ela tem uma variabilidade ali mais ou menos constante, tudo bem? A gente não sabe trabalhar fora desse padrão. A gente tem que ter uma série nesse padrão. Professor, e se a série não tem esse padrão? Se ficar claro, se ficar nítido que essa série não é estacionária, o que é que a gente vai fazer? A gente não ajusta modelo nenhum? Se a gente identificar que a série não é estacionária, o que é que a gente faz? A gente muitas vezes vai ter que fazer transformações nessa série para que essa série fique estacionária. Por quê? Porque a gente só sabe trabalhar com uma série que for estacionária, uma série que for bem comportada. Tudo bem? Um exemplo de uma série que não é estacionária foi o exemplo que a gente viu na aula passada, que é o nosso passeio aleatório, tudo bem? Então, eu estou definindo aqui um passeio aleatório um pouco diferente. Na aula passada não tinha essa constante, aqui eu estou acrescentando essa constante, certo? Esse passeio aleatório é chamado de passeio aleatório com drift, ok? Caso dessa constante aqui. Então, y de t é igual a um alfa, uma constante qualquer, arbitrária, tudo bem? Mais o y de t menos 1, mais o a de t, onde o a de t é um ruído branco com média zero e variância sigma 2, ok? Então, qual que vai ser a função média e a variância desse processo estocástico, desse passeio aleatório? A gente viu na aula passada que o passeio aleatório ele pode ser representado através das somas dos termos do nosso ruído branco, certo? Yt é a soma dos A's até o período T, ok? Qual que é a diferença aqui? A diferença é que a gente vai ter esse termo aqui, y de t, por causa dessa constante, certo? Não é difícil fazer, é o mesmo procedimento que vocês viram na aula passada, só que por causa que eu estou acrescentando essa constante aqui, esse termo aqui vai aparecer, alfa de t, tudo bem? Tentem fazer aí como exercício. Então, a função média é o quê? É o valor esperado de yt, que é o quê? Vai ser o valor esperado dessa soma aqui. O valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Tudo bem? Então, vai ficar o valor esperado de αt mais o valor esperado de A1 mais o valor esperado de A2 mais até o valor esperado de AT. Tudo bem? O valor esperado de αt. O t é conhecido, o período é conhecido, o t. E alfa é uma constante, não é aleatório, tudo bem? Então, o valor esperado de αt é o próprio αt, ok? Agora, o valor esperado de A1, o valor esperado de A2, o valor esperado de A3, até o valor esperado de AT, vai ser igual a zero, porque AT segue um ruído branco com média zero e variância sigma 2. Ou seja, o A, em qualquer período de tempo, vai ter média zero, ok? Então, o valor esperado de yt vai ser igual a αt, ou seja, o valor esperado desse passeio aleatório com drift é uma função do tempo, ok? Ou seja, essa série não é estacionária. E a mesma coisa serve para a variância. A variância de yt vai ser o quê? A variância de αt mais A1 mais A2 até o A3. Variância da soma é a soma das variâncias. Novamente, nesse caso é por quê? Porque a gente está trabalhando com o ruído branco. E o ruído branco é o quê? É uma variável aleatória independente e identicamente distribuída, certo? Se são independentes, a covariância entre os termos dessa sequência vão ser igual a zero, ok? Então, o valor, a variância da soma, nesse caso, vai ser a soma das variâncias, porque os termos são independentes, ok? Então, vai ficar aqui, ó, a variância de αt mais a variância de A1 mais a variância de A2 até a variância de AT, ok?
Agora, a variância de αt, alfa é uma constante, não tem variabilidade. E o t é conhecido, o período de tempo é conhecido. Então, a variância de algo que nós conhecemos já é igual a zero, tudo bem? Então, vai ficar simplesmente a soma das variâncias dos termos do ruído branco, ok? E como o ruído branco são independentes e identicamente distribuídos, a variância de cada termo vai ser igual a σ2. Então, aqui, ó, eu estou somando vários σ2. Quantas vezes eu estou somando? 1, 2, 3, até t. Então, eu estou somando σ2t vezes. Então, a variância é o quê? σ2 vezes t. Então, nesse passeio aleatório aí, a gente tem média, função do tempo, e variância como função do tempo. Então, esse processo, ele não é estacionário, tudo bem? Processo estacionário, média constante, variância constante e função de autocovariância como função da diferença dos tempos, ok? Aqui a gente tem um exemplo de um passeio aleatório, certo? A gente vê, ó a diferença desse gráfico para a diferença desse gráfico aqui. Aqui a gente tem uma série tipicamente estacionária, ok? E aqui a gente tem um passeio aleatório, onde nem a média e nem a variância é constante, ok? Então, nitidamente, você pode até traçar aqui uma retinha de regressão, ó. Você consegue pegar aqui uma tendência crescente e positiva, com muita variabilidade. Em certos momentos ele vai lá em cima, e em certos momentos ele vai lá embaixo. Então, não tem como esse processo ser estacionário, ok? Então, muitas vezes, pessoal, assim que você bate um olho na série temporal, você olha e vê, não é estacionária. Tem que fazer alguma coisa para tornar essa série estacionária, tudo bem? Em outros momentos, você vai se deparar com algo desse tipo e você vai dizer, é uma série estacionária. Mas mesmo que a gente olhe graficamente e diga assim, eu acho que é estacionária, a gente tem que verificar essas propriedades. Por quê? Porque a análise gráfica, ela é uma análise subjetiva, tudo bem? Então, cada pessoa pode olhar para um gráfico e dizer, eu estou vendo aquilo, eu estou vendo isso, certo? E duas pessoas diferentes podem chegar a conclusões diferentes, porque a análise gráfica, ela é uma análise subjetiva. Então, a gente precisa de testes formais para verificar se de fato eu estou olhando para uma série, eu acho que ela é estacionária, mas eu tenho que verificar através de métodos estatísticos, métodos numéricos, né, que essa série realmente ela é estacionária. Ok, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai ver exemplos de processos estocásticos que são estacionários, tudo bem? Os principais processos estocásticos que a gente vai utilizar para ajustar o modelo de séries temporais a dados reais, tudo bem? E a gente vai estudar um pouco a fundo cada processo, né, as propriedades de cada processo estacionário, tudo bem, pessoal? Então, eu encerro essa aula por aqui. Um bom estudo a todos e até a próxima aula.